Amém, irmãos. Podem se sentar. Essa mesma atmosfera de temor e de graça. Só feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te bendizemos. Nós te honramos, Espírito Santo. Eu oro para que nós sejamos bons mordomos da sua presença. Eu oro ao Cristo, que a revelação do Cristo crucificado, morto e ressuscitado permaneça sobre nós, Pai. E que os nossos corações sejam uma harpa onde só o Senhor toque. Santifica-nos, Senhor. E que nesse último momento, que o Teu Santo Espírito venha nos batizar de maturidade espiritual. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. É uma honra, meus irmãos, estar com vocês e ter o privilégio de fluir nessa igreja tão bela. Então, meu amor, meu carinho pelos pastores da casa. E louvo ao Senhor por toda a jornada do meu brother Renato, sua esposa. Que o Espírito Santo flua e que nessa noite nós venhamos ter ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor está derramando, amém? Não vou falar muito sobre o que eu faço, mas eu quero traduzir as Sagradas Escrituras. Nesses últimos 16 anos, Jesus tem me dado graça para irmos em universidades federais e faculdades no geral. Semana passada nós estávamos lá na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E nós fomos confrontados por uma atmosfera satânica, por um grupo ateísta humanista. E nós fomos expulsos da Universidade Federal, porque movimentos ateístas humanistas e movimentos satanistas se levantaram. E a sabedoria e a maturidade para darmos passos para trás fez com que o nome do Senhor fosse glorificado. Nós reunimos por volta de 1000 jovens ali na frente da URGS e uma semente foi plantada. Mas nós acreditamos de verdade que as universidades não são cemitérios de cristãos, mas são os maiores campos missionários da contemporaneidade. Então quero só te convidar a você a orar pelos campos e que Jesus venha levantar uma geração que pense e que venha ser bons tradutores da sala do trono para um homem contemporâneo, amém? A sua conferência é sobre maturidade. E eu gostaria então de ministrar sobre isso. Então eu gostaria de te convidar a lermos pelo menos 2 capítulos da Bíblia, se você me permitir. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 27. Porque hoje eu quero ministrar 2 temas. O primeiro tema se chama fabricantes de tempestades. O segundo tema se chama catadores de gravetos. Atos 27 e parte de Atos 28. Vamos ler, portanto, um clássico texto da Bíblia que narra a longa viagem de Paulo para Roma, precedida por um naufrágio. Minha tradução é a King James atualizada. Está escrito a partir do verso 1. Então foi determinado que navegássemos para a Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adrimítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia, e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica, e no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, no gesto de bondade para com Paulo, consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles suprimentos para suas necessidades. Partimos dali e fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Havendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, partamos em Mirra, na Lícia. Ali, um centurião encontrou um navio alexandrino que estava pronto a rumar para a Itália e ordenou então que embarcássemos nele. Navegamos lentamente por muitos dias e foi em meio a muitas dificuldades que chegamos a Cnido. Não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante, navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. E enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado os Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Laceia. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornaram-se por demais perigosas.
Eis que o dia da expiação já havia passado, e portanto Paulo os advertiu: senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com várias avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Todavia o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir a sugestão do piloto e do proprietário do navio. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali então passar o inverno. Este era um porto de Creta, e que dava saída para o sudoeste e para o noroeste. E soprando bravamente o vento sul, e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem próximo da ilha. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como vento noroeste. E sendo o navio lançado para fora do curso, e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria. Cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados. Passando ao sul, bem próximo de uma ilhota chamada Clauda, foi com extremo esforço que içamos a bordo bote salva-vidas. Conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregamos todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas. E temendo que encalhássemos nos bancos de areia de Ciste, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos lançaram para fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé em meio deles e admoestou-os: senhores, devis ter dado ouvido aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teríamos evitado este dano e este prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos para que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertence e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas. Eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e de todos os que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende de bom ânimo, pois confio em Deus de que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. E chegou então a 14ª noite de agonia, e continuávamos sendo impelidos pela tempestade ao mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros, havendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Em seguida partiu o pão e começou a comer. No momento, todos se reanimaram e também se alimentaram. Estava a bordo 266 pessoas. Depois de haverem comido até ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando todo o trigo no mar. Quando se fez dia claro, não reconheceram a terra, mas puderam avistar uma enseada onde havia praia, e decidiram que o melhor seria tentar encalhar o navio ali. Então, cortando as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-na no mar. Desataram ao mesmo tempo as amarras que prendiam os lemes, e em seguida lançando o vento a vela que restara na proa, foram à praia. Entretanto, dando no lugar onde havia 2 fortes correntes marítimas que se encontravam, então o navio encalhou no banco de areia. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi despedaçada pela força constante das ondas. Então os soldados resolveram matar os prisioneiros para impedir que alguns deles conseguissem fugir, atirando-se ao mar. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta, e ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra. Os demais deveriam seguir os prisioneiros e salvar-se com a ajuda das tábuas ou destroços flutuantes do navio. E assim ninguém se perdeu, e todos chegaram a salvo em terra firme. Vamos ler o capítulo 28. Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta.
Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançavam ao mar, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza, esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e desinteria. Paulo então foi lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento que necessitávamos para seguir viagem. Louvado seja o nome do Senhor. Diante desse tema, e sendo portanto o último momento dessa conferência, eu quero refletir então, meus irmãos, sobre 2 temas. Primeiro tema, fabricantes de tempestades. Segundo tema, catadores de gravetos, fundamentado então em Atos capítulo 27 e Atos capítulo 28. Certamente você sabe disso. De Atos 1 a Atos 6, o evangelho alcança Jerusalém e a Judéia. Atos capítulo 6, você vai ter a instituição de 7 diáconos, todos jovens, que eram dotados de um conhecimento específico, de sabedoria e do Espírito Santo. Estou falando de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau e Estevão. Atos capítulo 7, você vai ter o discurso mais interessante de todo o livro de Atos, que é o discurso de Estevão. Nesse discurso, e por causa desse discurso, Estevão é apedrejado após fazer sua defesa no Sinédrio. Atos capítulo 8, você vai ter a dispersão por causa do apedrejamento de Estevão, e você vai ver o evangelho alcançando a região de Samaria, a partir de Filipe. Atos capítulo 9, o evangelho alcança uma região específica, e você vai ter a primeira conversão fora do território de Israel, em Damasco, com a conversão de Saulo de Tarso. Atos capítulo 10, nós temos o Espírito Santo alcançando a cidade de Jope, lá em Cesareia Marítima, encontrando inclusive a casa de um homem chamado Cornélio, um centurião da guarda italiana. Atos capítulo 11, você vai ter o evangelho se expandindo. Capítulo 13, o reino de Deus sendo cada vez mais traduzido, no 12 e no 13. E no capítulo 13, a igreja alcança a terceira maior cidade do mundo antigo, que é a cidade de Antioquia, na Síria, onde havia mestres e profetas, e Paulo então foi aquele que mergulhou e se enraizou naquela geografia. Atos capítulo 13, a igreja ora, envia Barnabé e Paulo para a sua primeira viagem missionária, onde ele alcança a região da Galácia. Atos capítulo 15, você vai ter o concílio de Jerusalém, porque o apóstolo Paulo alcança a região de Derbe e de Listra, onde ele é confundido com Zeus, e portanto ele prega o evangelho nessa geografia. Atos capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, o evangelho alcança a região da Macedônia e a região da Caia. Atos capítulo 19, finalmente o evangelho alcança a região de Éfeso, encontrando portanto uma porta para pregar o evangelho na Ásia Menor, aonde o evangelho de lá se espalha para Tiatira, para Sardes, para Laodiceia, para Colossos e para Hierápolis. Atos capítulo 20, você vai ver o apóstolo Paulo voltando da sua terceira viagem missionária, aonde o Espírito Santo encontra, ele reúne os bispos então da cidade de Éfeso e diz: estou indo a Jerusalém, sabendo que cadeias e prisões me esperam, e vou disposto a morrer, porque estou sendo guiado pelo Espírito. Atos capítulo 21, 22, 23, 24, 25 e 26, nós lemos 5 grandes defesas do apóstolo Paulo, onde ele se defende no templo, onde ele se defende no Sinédrio, onde ele se defende, portanto, ele é transicionado de Jerusalém para a capital política de Israel, que é Cesareia Marítima, e ele se defende ali para o governador Félix. Depois ele fica 2 anos preso, e ele se defende por um próximo governador chamado Festo. Então ele tem sua 5ª defesa, quando ele se defende por rei Agripa.
E porque ele apela a sua defesa a César, Paulo então é escoltado. E nós chegamos então nos 2 últimos capítulos de Atos, Atos capítulo 27 e capítulo 28, onde ele sofre um naufrágio e onde ele chega, portanto, na cidade que ele almejava chegar, que é a cidade de Roma. Mas ele não chega como um missionário, ele chega como um prisioneiro. Louvado seja o nome do Senhor. Literalmente o resumo de Atos dos Apóstolos. Pois bem, nós somos, meus amados irmãos, especialistas em calcular as rotas das nossas vidas, através de planos, através de metas. Todavia nós não conseguimos definir a forma como nós chegaremos ao nosso destino. Nós somos jovens, cara, eu também sou jovem. E nós fazemos planos, nós fazemos um projeto de vida. Mas o propósito de Deus na nossa biografia pode ser mudado em qualquer momento. Pois os nossos projetos, sim, podem ser frustrados, porém os planos de Deus jamais se frustram. E é muito bom quando nós dependemos de Deus, portanto, estando debaixo de uma nuvem de favor. Deus havia dito para Paulo que ele voltaria preso para Jerusalém, lá em Atos capítulo 23, no versos 11. Quando ele disse: coragem, Paulo, assim como você me deu testemunho aqui em Jerusalém, você vai para Roma. E é imperativo que você, portanto, esteja diante de César. E quando Paulo escreveu sua carta aos romanos, ele compartilha com a igreja que o seu propósito era ir para Roma e depois para a Espanha, onde nós temos registros históricos que Paulo esteve na Espanha. Entretanto, quando Paulo viaja para Roma, como nós lemos, ele sofre um naufrágio. E curiosamente, na literatura internacional, sendo uma literatura secular ou uma literatura cristã, a jornada da vida é ilustrada como uma viagem. Por exemplo, na literatura cristã, nós temos um clássico de John Bunyan, o Peregrino, que trata, portanto, a jornada da vida cristã como uma espécie de viagem. Um homem que está peregrinando numa terra estranha, sendo ele, portanto, de uma outra pátria. Mas na literatura secular, nós temos uma ilustração também, apresentada por Homero, um poeta cego, quando ele escreve a Odisseia. E Homero, portanto, ele evidencia que a jornada da vida, a nível filosófico, também é caracterizada como uma viagem. Todavia, prestem atenção nisso. Quantas vezes você não planejou algo? Quantas vezes você não planejou algo específico e completamente os seus planos saíram do controle? E você perdeu, infelizmente, acesso àquilo que você tinha projetado por causa dos acidentes de percurso. E através então do texto lido, o apóstolo Paulo queria chegar em Roma como um grande missionário e dali, portanto, ser enviado para a Espanha. Porém, ele chega em Roma após um naufrágio, após um acidente de percurso. Ele chega preso, ele chega algemado, e com isso os planos de Paulo tiveram de ser mudados. Porém os planos de Deus permaneceram rigorosamente inalterados para o louvor da sua glória. Porque não foi um acidente o apóstolo Paulo chegar em Malta. Já estava traçado na eternidade que ele deveria pregar o evangelho para os malteses, para aquela ilha que era formada por bárbaros. O curioso é que o texto havia que naquele navio havia 176 pessoas e apenas uma pessoa ousou encatar graveto. Havia 176 pessoas em um tempo histórico onde o idioma global era o grego, mas só um falava o idioma dos bárbaros, que era um prisioneiro chamado Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a grande questão é: quais são as lições da vida? Em uma conferência com o tema maturidade, quais, portanto, são as lições que nós aprendemos nas tempestades da vida? E quantas vezes Deus nos dá sinais que não é para nós irmos? Como Deus usou Paulo para dizer: cara, a gente não pode navegar, vai dar ruim. Mas nós ignoramos os conselhos apostólicos e nós fabricamos tempestades. Nós geramos, portanto, nosso próprio tsunami. E eu gostaria então de fazer uma análise textual, num sermão expositivo, para falar sobre esse primeiro tema, fabricante de tempestades. E a primeira análise textual sobre esse tema, nas tempestades da vida, nós precisamos estar atentos às placas de sinalizações que Deus coloca ao nosso caminho. Nós não podemos ignorar o que Deus está mostrando sobre a rota que nós estamos caminhando.
Acompanhe comigo, por gentileza, Atos 27, versos 10. Por gentileza, nesse sermão, permaneça com a sua Bíblia aberta. Atos 27, versos 10 está escrito: Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. O que nós temos aqui? Uma advertência. Paulo sabia que era inverno, e Paulo sabia, portanto, que não era seguro navegar no inverno. E naquele navio, como eu já falei, haviam 276 pessoas. Naquele navio também havia um transporte de alimento, havia trigo, porém era inverno, e aquele navio não deveria zarpar em uma estação que era para ficar. Quantas vezes Deus não te mandou ficar e você, com um senso de revolução, sobretudo esse senso de revolução caracterizado na juventude, a gente vai e quebra a nossa cara? Tem um filósofo do século XVIII, século XIX na verdade, que escreve Alice no País das Maravilhas. Um filósofo chamado Lewis Carroll. Ele diz assim: que pena que a juventude é desperdiçada com os jovens, justamente por essa falta de maturidade e de sabedoria na jornada. E com isso, quantas vezes a gente não quebrou a cara com o nosso senso de revolução? O curioso, meus amados irmãos, pois o apóstolo Paulo nos ensina que, enquanto discípulos de Jesus, nós precisamos saber muito mais que teologia, sobretudo no apogeu do conhecimento, como a contemporaneidade, onde uma criança de 5 anos tem mais informação do que o imperador de Roma tinha no auge de Roma. Nós precisamos nesse tempo saber mais do que cultura eclesiástica, saber mais do que como funciona a minha igreja, sabermos mais do que está escrito nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo nos ensina que nós necessitamos saber mais que teologia, pois, segundo as análises da vida de Paulo, nós necessitamos dominar os respectivos idiomas desse tempo. Porque Paulo, meus amados irmãos, ele dissertou sobre Jesus de forma eloquente na região da Caia, na região da Galácia, na região da Macedônia, na região da Ásia Menor. A vida de Paulo nos ensina que nós necessitamos sim sermos eruditos e traduzirmos a sala do trono para o homem contemporâneo. E sabemos, portanto, sobre o conhecimento desse tempo. Paulo constantemente fazia citações filosóficas dos gregos. Paulo, por exemplo, citou um filósofo chamado Epimênides, quando ele escreve a carta de Tito. Ele sabia muito mais sobre o contexto judaizante, ele sabia sobre o pensamento do seu tempo. Paulo dominava, irmãos, conceitos sobre jurisprudência. Por isso que ele faz sua defesa no templo, sua defesa no Sinédrio, sua defesa em Cesareia Marítima, para o governador Félix, para o governador Festo e para o rei Agripa. Paulo nos ensina, portanto, a sermos conhecedores de geografia, inclusive de navegação. Paulo tinha pleno conhecimento das estações do tempo. Paulo sabia sobre meteorologia, Paulo sabia sobre clima, Paulo sabia que aquele mar, naquele tempo, naquela estação, não era apropriada para navegação. Portanto, irmãos, respeitem a inteligência de Deus, e permita que Jesus seja traduzido de forma inteligente, de forma eloquente, onde nós nos posicionamos para sermos bons tradutores da sala do trono para o homem contemporâneo. Louvado seja o nome do Senhor. Então escutem isso, irmãos. Fé não é incompatível com bom senso. Fé não é sinônimo de irresponsabilidade. Paulo entende, portanto, que não era oportuno zarpar, dando, portanto, uma advertência apostólica. E com isso, se nós não formos sensíveis então às sinalizações de Deus, nós correremos riscos de fazermos também uma jornada na nossa vida extremamente desastrosa, fabricando então as nossas próprias tempestades. E Deus, irmãos, em sua infinita misericórdia e graça, sempre irá nos sinalizar com o sinal verde, dizendo: Gil, vai. Ele vai sempre me sinalizar: Gil, não vai não, cara, presta atenção, observe o que está rolando, é o sinal amarelo. E sim, o Senhor Deus ama tanto a sua igreja, que o Senhor Deus pode dizer: não vai, fica. Eu acredito de verdade que Deus é um Deus de juízo, Deus é um Deus de misericórdia e Deus é um Deus de graça. Quantos creem nisso? O que seria juízo de forma pedagógica? Juízo é: o Gil merece um raio na cabeça, e quando eu saio na rua, puf, raio na cabeça terei. Qual é o nome disso? Juízo. Eu recebo o que eu mereço. O que é misericórdia? Misericórdia é:
o Gil merece um raio na cabeça. E quando eu saio na rua, eu vejo aquele tempo nublado. E eu sei o que eu fiz. Eu sei que eu já fui sentenciado, porque o salário do pecado é a morte. E quando eu saio na rua, dou o primeiro passo, nada acontece, mas está trovejando, está relampeando e está nublado. Dou o segundo passo, nada está acontecendo. Eu cumpro o meu destino naquele dia e volto para casa. Qual é o nome disso? Misericórdia. Eu não recebo o que eu mereço. O que é graça? Graça é quando o Gil merece um raio na cabeça e eu saio na rua. Na verdade, eu abro a janela e está trovejando, está bem nublado. Mas quando eu coloco o pé na rua, já preparando-me para ser sentenciado por Deus, o céu se abre, o sol aparece. Uma criança ora para mim e fala: tio, Jesus te ama. E alguém deposita 10 mil de Pix para mim. Qual é o nome disso? O nome disso é graça. Eu estou recebendo o que eu não mereço. Deus, irmãos, é um Deus de juízo. Cuidado, Ele pode sinalizar algo, e se você transgredir Ele, você vai viver exatamente o que você merece: juízo. E olha para mim, chega um momento, irmãos, que Deus diz basta. Sobretudo para quem não tem temor em relação à sua vida cristã e vive, portanto, uma vida inconsequente. Deus não forma Peter Pans como discípulos. Não, homens convictos, para gerarem uma vida frutífera diante do mundo, sendo então bons embaixadores do céu sobre a terra. Portanto, não ignore as sinalizações de Deus. Você pode acabar com sua vida ao ignorar as advertências de Deus sobre a sua vida. Segunda análise textual: nas tempestades da vida, cuidado com o descrédito. Pessoas que ignoram o que você está falando a respeito de vida eterna. Acompanhe comigo, por gentileza, Atos 27, versos 11. Está escrito: todavia o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Querem ter uma viagem segura, galera? Querem que o Senhor Deus seja a bússola para a sua vida? Quantos querem ter uma viagem segura, tendo Jesus como seu volante? Obedeçam às orientações que emanam da palavra de Deus. Escutem os conselhos daqueles que conhecem a Deus, daqueles que andam com Deus. Paulo representava uma voz de Deus, uma voz apostólica, um direcionamento de Deus. Não vai, mas o piloto do navio ignorou o que Paulo dissera e, portanto, pagou preço. Quando você então tapa os seus ouvidos aos conselhos, as advertências e então as orientações de Deus, você está legitimando a sua aliança com o inimigo da alma. Está entregando a sua carta de alforria ao seu opressor. Sobretudo quando você acha que Deus não está falando exatamente assim. Ele está sendo claro, não vai. Não, mas eu acho que o Senhor Deus, Ele não está entendendo o que está acontecendo, e você agora quer justificar suas neuras em nome do Senhor, desobedecendo Ele até no nome próprio dEle. E você está cavando sua própria tempestade. Então você, ao viver isso, inevitavelmente você corre sérios riscos na sua vida, por não dar créditos à palavra de Deus. Então faça uma análise pessoal e tente relembrar quantas vezes você quebrou a cara porque você ignorou os conselhos de Deus. Quantas vezes você infelizmente se tornou alguém que colocou na sua alma os abismos que você jamais deveria ter vivido, porque há abismos que parecem portas, e nós entramos nele quando nós estamos interessados em preencher um micro vazio. E geralmente Satanás, ele usa o seu apetite para o pecado, como diz Jonathan Edwards, a inclinação do pecado, e você pode ser fisgado pelos seus próprios interesses. E aí você sai da sua rota, do seu destino. Pois bem, porque houve uma descredibilização à palavra de Deus naquilo que Paulo estava vivendo, eles, portanto, viveram um naufrágio. Terceira análise textual: nas tempestades da vida, a voz da maioria da galera não é a voz de Deus. Acompanhe comigo a parte A de Atos 27, versos 12. Está escrito: levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando. Tem muita gente que não quer escutar os conselhos de Deus, porque a maioria não está escutando o conselho de Deus, e essa pessoa quer seguir a voz da maioria.
ele quer fazer aquilo que é popular, ele quer fazer o que é produto de uma pesquisa de opinião pública, e essa pessoa fica refém não do que ele está ouvindo de Deus, mas do que as pessoas estão achando. É literalmente o produto do meio. Com isso, irmãos, na linguagem bíblica, a maioria nunca tem razão. No deserto, por exemplo, a maioria desejou construir um bezerro de ouro, porque Deus estava demorando a devolver Moisés ao povo, e a maioria decidiu descredibilizar que Deus estava falando. Deus tinha acabado de libertar o povo, e o povo se esqueceu. A gente se esquece rápido do que Deus fez, e com isso a voz da maioria gerou juízo. No livro de Juízes, a maioria exigiu que Sansão fizesse uma festa matrimonial pagã, e ele, porque ouviu a voz da maioria, fez uma festa pagã. No deserto, Moisés pecou contra Deus porque o povo estava exigindo água, e Moisés se irritou. O povo estressou Moisés, e ele então, em vez de tocar na rocha de Meribá, ele socou a rocha de Meribá, e o povo todo entrou na terra prometida, menos ele, porque a voz da maioria não é a voz de Deus. Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que Maria leva Jesus aos 12 anos no templo, na época da Páscoa. E você sabe que a Páscoa é a festa principal dos judeus, quando a cidade de Jerusalém fica 5 vezes mais hiperpovoada, a ponto da capital de Israel, que era Cesareia Marítima, transicionar para Jerusalém, por causa de tantas pessoas na cidade. Maria, portanto, em Lucas capítulo 2, leva Jesus no templo, e ali havia uma peregrinação de aproximadamente 4 milhões de judeus. Jesus vai para o templo, a Bíblia diz que ele discursa, troca uma ideia com mestres, com homens da lei, e provavelmente Jesus aos 12 anos estava vivendo o seu bar mitzvah. Você sabia que no judaísmo não tem antropologia de adolescência? Quantos sabiam que no judaísmo não existe adolescência? Poucos. Quantos sabiam que a palavra adolescência é uma ideia nova, surge após a Segunda Guerra Mundial? 2. Quantos sabiam que existe a ONU? Na ONU tem a Unesco. Eu tive o privilégio de fazer uma tour de ministrações na Europa, junto com meu brother Vinícius, que está ali. E eu passei pelas nações que foi sitiada a Segunda Guerra Mundial, sobretudo a Alemanha. Fui na Polônia, na Cracóvia, fui no campo de concentração de Auschwitz. Nós fomos no cemitério dos combatentes americanos em Luxemburgo e no cemitério dos combatentes nazistas. Eu sou professor de história, leciono antropologia e filosofia contemporânea. Então, para mim, eu estava na Disney. Quando eu cheguei nesse cemitério dos combatentes americanos e nazistas, eu percebi que os soldados que caíram na guerra, na Segunda Guerra Mundial, tinham entre 10 e 19 anos. Após então a formação da ONU pós Segunda Guerra Mundial, a ONU então, através da Unesco, deliberou que só era possível um homem se alistar no exército aos 18 anos. Por isso que no Brasil, após a Constituinte de 88, nós tivemos o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que guardava a adolescência no mundo. E foi a partir do ECA que a adolescência foi validada a nível jurídico. E um adolescente tem entre 12 anos completos a 18 anos completos. E no judaísmo, portanto, não tem antropologia de adolescência. Ou você é uma criança ou você é um homem. E uma criança deixa de ser criança, se torna homem no bar mitzvah, aos 12 anos de idade. Hoje, aos 13 anos de idade, quando essa pessoa tem que estar diante do sumo sacerdote, diante de sua família, e declamar toda a lei de Moisés. A partir daquele momento, esse garoto, que agora é um homem, ele tem agora habilidades sociológicas, jurídicas e espirituais para assumir um coração de uma mulher aos 12 anos, para ser o sacerdote de uma família e para ir para a guerra aos 12 anos. Uma garota deixava de ser menina e se tornava mulher na menarca, a primeira menstruação. Por isso que os historiadores do primeiro século sugerem que Maria fora mãe de Jesus aos 12 anos de idade. Quantos sabiam disso? Nós erramos ao lermos a Bíblia com uma ótica ocidental, ignorando, portanto, o contexto sociológico e histórico do texto. Até hoje a ONU tenta intervir de casamento de sheiks com crianças de 8 anos. Porque no judaísmo e em nações do Oriente Médio não existe antropologia de adolescência. Então, amados irmãos, eu fui convidado a falar para você: amadureça.
Quando Jesus então está no templo, Jesus declama as leis. E aí a Bíblia diz que Maria volta porque está todo mundo voltando, porque a Páscoa acabaram. 3 dias Maria pensando que Jesus está com a multidão. De repente, após 3 dias, ela descobre que Jesus não está com a multidão. Sabe por quê, irmão? Tem muito movimento que parece que Jesus está e Jesus não está. Está todo mundo indo falando que Jesus está. De repente você fica desesperado ao saber que você perdeu tempo. E a Bíblia diz que Maria voltou. E onde foi que Maria encontrou Jesus? No templo. Não ignore o templo. Há muita vida aqui, irmãos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quarta análise textual. Nas tempestades da vida, quem não escuta conselhos, escuta. É uma frase de vovó. Quem não escuta conselho, escuta. A última vez. Quem não escuta conselhos, escuta. Isso aí. E a minha e a tua avó falavam isso pra gente, brother. Ou a minha e a tua mãe. Tem uma frase da minha mãe e da dele que falava para nós: quem não escuta conselho, escuta coitado. É melhor fazer o filho chorar do que chorar por ele. Acompanhe comigo, por gentileza, Atos 27, versos 13. Está escrito: soprando bravamente o vento sul, e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem próximo da ilhota. No começo da viagem, eles deveriam ter pensado: esse Paulo lá sabe de alguma coisa? Talvez ele conheça muito sobre cultura judaizante ou teologia judaizante e sobre um pensamento grego, mas sobre navegação esse cara não entende nada. Olha só que viagem tranquila, brother. Olha só que clima bom. Olha só como está perfeito para nós zarparmos. Com isso, meus amados irmãos, às vezes a vida de desobediência, num dado momento, talvez no começo da jornada, pode te enganar, te dando uma falsa sensação de segurança. Todavia, acompanhe comigo Atos 27, versos 14, olha o que está escrito. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra ele uma espécie de furacão conhecido como vento noroeste. Quando você ignora conselho, você escuta coitado. E o que acontece? A crise chega. Quando você ignora os conselhos de Deus, dos homens de Deus, a tempestade vem. E a vida então se transforma. Por ignorar o que Deus está falando, a vida num dado momento fica de ponta cabeça. Porque quando você planta, você colhe. E quando você desobedece um princípio, você vai sofrer a consequência dessa quebra. A crise chega. O drama é a consequência de quem patrocinou tempestades. Inevitavelmente. E tem mais. O sentimento de impotência chega porque você ignorou o conselho e agora você está vivendo a consequência. Acompanhe comigo Atos 27, versos 15. Está escrito: e sendo o navio lançado para fora do curso, não podendo navegar contra os ventos, nos rendemos à sua fúria e cessamos as tentativas de manobra e nos deixamos ser levados. Meus irmãos, esse verso 15 me leva a uma análise textual mais severa. Pois quando você ignora conselhos, você escuta coitado. E nesse estágio, depois que você percebeu que você é a consequência de ignorar conselhos, e você ignorou as placas de sinalização de Deus, você perde completamente o controle da tua própria vida. Acompanhe comigo novamente versos 15, está escrito: e sendo o navio lançado para fora do curso, e não podendo navegar contra os ventos, nos rendemos à sua fúria e cessamos as tentativas de manobra e nos deixamos ser levados. E nesse estágio, você perdeu todo o controle da sua própria existência. É quando você não só observa os conselhos, é quando você não lê aquilo que Deus coloca como aviso ao longo do seu caminho. E chega então no momento que a pessoa perde o controle da sua vida, você perde o controle do seu casamento, você que é pai perde o controle dos seus filhos, você perde o controle dos seus sentimentos, você se torna escravo do teu eu interior, e você perde o controle das suas emoções, você perdeu o controle das suas finanças, você perdeu o controle de tudo. Porque você ignorou os conselhos de Deus. Mas tem mais. Quando você ignora os conselhos divinos, infelizmente você terá prejuízos. Acompanhe comigo Atos 27, versos 18 e versos 19, está escrito:
Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a tirar ao navio a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram para fora a armação do navio. Portanto, porque você desobedeceu, portanto, porque você ignorou o conselho, tudo aquilo que em um dia da sua vida foi útil, agora nas tempestades da vida, porque você fabricou a sua própria tempestade, porque você ignorou as placas de sinalização de Deus, e você viu as palavras de Deus como algo inútil, nas tempestades da vida, bens, prazeres, status, recursos, todos esses objetos são inúteis. Quando você não observa as advertências de Deus, não há só angústia na tua alma, como o texto fundamenta, não há só prejuízos emocionais, material e espiritual, mas há também inclusive prejuízos financeiros. Eles perderam toda a carga do navio. Mas tem mais, mano. Nas tempestades da vida você vive uma desesperança total. Acompanhe comigo Atos 27, versos 20. Está escrito: nem sol, nem estrela foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Imagine você, irmãos. O texto diz que foram alguns dias. Pense nesse cenário: dentro de um mar, sem saber se é dia, sem saber se é noite, uma plena escuridão por 14 dias, como diz o texto. Nem sol, nem lua, nem estrela. Escuridão plena por alguns dias. O texto nos informa que chegou o momento em que caiu sobre eles uma grande tempestade e desapareceu, portanto, toda a esperança de salvamento, restando então apenas a morte chegar. E através dessa análise textual, nesse ponto do texto, eles chegaram no fundo do poço, porque desprezaram os conselhos de Deus. A imaturidade te apresenta um jardim imaginário de chupetas eternas, e chupetas são alimentos falsos, onde você vai tendo uma falsa sensação de estar satisfeito, mas a grande verdade é que chega um momento que você pode se engasgar com aquilo que para você é alimento, mas está prejudicando a tua saúde. Nós precisamos honrar o fato de que Jesus é o nosso Senhor. Quando o texto diz que Jesus é o nosso Senhor, a palavra no original é Kyrios. Kyrios significa eu não tenho vontade, Ele que determina o que eu faço. Eu não tenho destino, Ele que é a minha bússola. Por isso que os cristãos do primeiro século foram mortos, porque para eles César não era o Senhor, o Estado não era o seu Senhor, o Senhor deles era Jesus. E quando os Césares, eles ouviam que você tinha um outro Senhor a não ser Ele, eles ficavam ensandecidos. Eles não tinham nenhuma preocupação de haver um outro Salvador, porque havia um panteão de deuses greco-romanos. Agora, ter um Senhor significa dizer uma traição de Estado. E os cristãos diziam: César não é meu Senhor é Jesus. Pergunta: para você Jesus é o seu Senhor ou Ele é apenas o seu Salvador? Quando você vai ler essa matéria no Novo Testamento, você verá que no Novo Testamento Jesus aparece como Salvador apenas 16 vezes. Jesus aparece como Mestre apenas 65 vezes. Mas Jesus aparece como Senhor 650 vezes. Portanto, no Novo Testamento está fundamentado que Jesus é o seu Senhor, se você de fato tem um nome escrito no livro da vida. Ou seja, quantos aqui são cristãos legítimos? Você não tem opção. Imaturidade não pode fazer parte da sua jornada espiritual. Por isso que você vai ter acesso aos frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor,
alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. A palavra longanimidade é uma palavra muito bela, porque você vai ter duas palavras para esperança no grego. A primeira é esperança, que significa perseverar em lugares difíceis, situações difíceis. E a outra é longanimidade, perseverar com pessoas difíceis. Imagina o quanto Deus é longânimo para com um homem que ignora o que Deus está falando. Portanto, o texto nos informa que quando não havia nem sol, nem lua, nem estrelas, escuridão plena, eles chegaram no fundo do poço. Sabe por que eles chegaram no fundo do poço? Porque os caras ignoraram as placas de sinalizações de Deus, porque os caras ignoraram as advertências de Deus ao longo do caminho. Portanto, o Senhor está falando nessa noite: não ignore o que Deus está falando, não ignore o que Deus está mostrando, se renda a Ele. Olhem para mim, queridos, Deus está colocando placas de sinalizações no seu caminho neste culto. Quando, cara, não faça isso, reflita bem, e caso você as ignore, assim como está escrito no texto, você pode viver alguns desastres na vida. Louvado seja o nome do Senhor, pelas advertências dEle, pelos conselhos eternos e pelas sinalizações que Ele nos determina a seguir diante do seu santo nome. Olha para mim, fé só é fé quando o não de Deus também for resposta. É muito maduro viver assim. Você pode aplaudir o nome de Jesus por esse fundamento. Quinta análise textual nas tempestades da vida. Nós precisamos olhar para Deus em vez de olhar para as circunstâncias que nos desesperam e nos levam, portanto, a lugares difíceis. Nós precisamos nos levantar com pessoas que encorajam a jornada. Portanto, através dessa análise textual, a situação do texto era uma situação vergonhosa. E segundo o texto, a solução não estava na mão dos homens. A solução estava nas mãos de Deus. A solução não estava na mão dos marinheiros, não estava na mão do comandante, não estava na mão do piloto do navio ou dos soldados da tripulação. A solução desse desastre fugiu da mão dos homens. E portanto, eles estão exclusivamente debaixo da soberana misericórdia de Deus. E quando você está sem destino e você se devolve às mãos de Deus, você está no melhor lugar que você poderia estar, cara. Debaixo de uma nuvem. Você sabia que o deserto, segundo as Sagradas Escrituras, é o destino do homem livre? Quando você lê o livro do Êxodo, você vai ver que o Senhor Deus usa um velhinho gago de 80 anos, com um cajado na mão, e diz 9 vezes, gaguejando a Faraó: deixe o meu povo ir para o meu povo me adorar no deserto. Portanto, o deserto, segundo o Êxodo, é o destino do homem livre. Tanto é que foi no deserto que Deus deu a arquitetura para Moisés sobre a Arca da Aliança. Foi no deserto que Deus deu a Moisés a arquitetura do éfode sacerdotal, a roupa do sacerdote. Foi no deserto que Deus ouviu a oração do povo e derramou pão. Foi no deserto que o povo enjoou do pão e o povo orou e Deus derramou carne. Foi no deserto que não tem água e Deus permitiu que Moisés extraísse água de um filtro chamado Rocha de Meribá. Foi no deserto que Deus deu a Moisés a arquitetura da tenda do encontro, da Arca da Aliança, porque o deserto é o destino do homem livre. No deserto havia uma coluna de fogo que aquecia o povo num frio de abaixo de zero durante a noite. No deserto havia uma nuvem que direcionava o povo e fazia sombra para 4 milhões de judeus em um calor, uma sensação térmica de 60 graus. O deserto é o destino do homem livre. É bom ser direcionado pela mão do Senhor. O ruim é quando você sai debaixo dessa nuvem de favor, quando você ignora o que Deus está dizendo. Pois bem, quando você chega nesse ponto que eles chegaram, no fim da linha, no fundo do poço, só tem um lugar para olhar. E o pior é quando você vive os desastres da sua vida
sem ter um apóstolo Paulo do lado. Porque imagine você, o texto fundamenta que 275 pessoas ignoraram a Deus, mas por causa de uma pessoa, Deus salvou todo o navio. O que seria você, irmão, sem a oração dos seus pais? O que seria você sem a misericórdia de Deus por causa da ativação de um intercessor sobre a sua vida? De alguém que intercede por você, de alguém que se coloca na brecha para que você venha ser despertado por Deus. Quando você chega no fim do poço, quando você chega nesse lugar com Deus, como no caso do apóstolo Paulo, aí há esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanhe comigo, por gentileza, Atos 27, versos 21, está escrito: e após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e os admoestou: senhores, devias ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teríamos evitado este dano e esse prejuízo. O que Paulo está fazendo? Puxando a orelha dos caras. Paulo está dizendo o seguinte: se você tivesse me escutado, esse problema não teria acontecido. E quantas vezes você ignorou o conselho pastoral, o conselho de alguém? Não era para você namorar com essa pessoa, e você está aí, cara, vivendo uma pressão, uma espécie de alguém te sequestrou, e você não sabe por que aconteceu. Foi porque você ignorou conselhos. Estava tranquilo, mas de repente você quis viver uma parada escondida, e você virou a consequência de escolhas que te aprisionaram, porque você fabricou uma tempestade. Pois bem, meus amados irmãos, via de regras, há muitas tempestades que nós atraímos para nós mesmos. Há muitos insensatos que se tornaram então esses fabricantes de tempestades, e essas tempestades não teriam acontecido na sua vida se você tivesse ouvido e respeitado o que o Deus está falando. E porque ignoramos a Deus, porque nós provocamos, nós fabricamos as nossas próprias ruínas. E é isso que Paulo está apontando aqui: se você tivesse me escutado, isso não teria acontecido. Porém o texto nos informa que Paulo não aponta o dedo nas tempestades da vida. Paulo orienta, exorta, mas Paulo traz um destino profético. Acompanhe comigo o versos 22, está escrito: entretanto, agora vos exorto-vos que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente um navio será destruído. O princípio é que é o seguinte, irmãos: quando a crise chega, em vez de você relembrar do fracasso, em vez de você relembrar da rota da humilhação, você se tornará em um solucionador de conflitos. A Bíblia diz, portanto, que você deve exortar, você deve mostrar que essa pessoa errou, mas agora você se torna o contrário dele, um fabricante de esperança. Você se torna então aquele que aponta um destino profético em um cenário de caos. É o que Paulo faz. Na crise então você não aponta culpados. Na crise nós geramos soluções. Na crise nós devemos diminuir o sofrimento e apontar então a nossa esperança, afirmando que é Deus que é a bússola do nosso destino. Portanto, Paulo diz aqui: vocês que fabricaram tempestades, foi por causa de vocês, mas tem de bom ânimo, Deus me visitou. Agora imagine, irmãos, uma pessoa madura num coletivo de imaturos. Você sabe que tem um texto em Mateus 24, 28, Jesus está trazendo um sermão escatológico sobre o tempo do fim. Jesus está falando sobre a sociologia do tempo do fim, Mateus 24. De repente Jesus para e diz: aonde tiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E de repente Jesus fala de abutres. Sabe o que é um abutre? Abutre é uma ave de rapina. Abutre parece águia, tem bico de águia, tem pena de águia, tem garra de águia. Mas o abutre anda em bando. A águia não. A águia, ela não vive em solidão, ela ama a solitude, ela ama a sua presença. Eu também curto muito estar comigo. Quando eu estou comigo eu malho, quando eu estou comigo eu como bem, quando eu estou comigo, irmãos, eu durmo bem, quando eu estou comigo eu rejeito chocolate, quando eu estou comigo eu fico de boa. Quando
Quando eu estou comigo, eu estou cansado, mas eu tomo um pré-treino, fico ligadão e vou para a academia na hora, mano. Mas quando eu estou com alguém, dá preguiça, brother. Ou seja, eu gosto da minha própria companhia. Mas Jesus diz que aonde tiver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Repete comigo, abutres. Sabe o que é o abutre? O abutre é essa ave de rapina que se alimenta da morte. A biologia chama ela de necrófago. Só tem vida porque alguém morreu. Só tem um ministério porque alguém caiu. Só tem uma empresa porque alguém faliu. Só se relaciona porque alguém terminou. Só casou porque alguém divorciou. É o abutre. Você vai encontrar com 3 tipos de pessoas. Primeiro você vai encontrar com uma pessoa tóxica. A pessoa tóxica é aquela que chega no rolê e as rosas murcham. Ela só fala dela. E quando você vai falar, eu li um livro, e ela vai dizer, eu também. Ah, eu estou com dor de cabeça, eu também. E é tóxica, é uma pessoa muito tóxica. Parece que o mundo está todo em volta do seu umbigo. Tu quer falar alguma coisa, ela quer chamar atenção. E olha para mim, na conferência de maturidade, sabe aquela pessoa que mais fala do rolê? Cala a boca, irmão, em nome de Jesus. Amém? Diminui a voz. É chato demais, sabe aquela pessoa que mais fala e fala, sobretudo se você fala de política. É o tóxico. Segunda pessoa que você vai se encontrar é o pirata. O pirata é aquela pessoa que nunca deixa nada relevante para você, mas quando está contigo sempre tira o teu melhor. E existe uma terceira pessoa que você vai se encontrar, que é a pessoa fonte. Pessoa fonte é aquela pessoa onde o micro ou macro contato gera tanta vida, mas tanta vida que é maravilhosa estar com essa pessoa. Que tipo de amigo você é? Que tipo de companhia você é? Você é um pirata? Você é uma pessoa tóxica? Ou você é uma pessoa fonte? Você é Paulo ou você compõe 275 pessoas que ouvem a voz da maioria e despreza a voz de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, Paulo adverte essa galera e ele finaliza dizendo, tem de bom ânimo. Tem mais. Nas tempestades da vida nós precisamos abandonar o medo. Quando Paulo diz, tem de bom ânimo, ele está apontando o oposto do pânico, do desespero e do medo. Irmãos, o medo não ajuda a resolver problemas. O medo paralisa você. O medo amortece seu coração. E na linguagem bíblica, o medo é um espírito, não é um sentimento. Na linguagem bíblica, irmãos, Paulo fundamentou: Deus não nos concedeu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Porque onde a fé entra, irmãos, o medo é obrigado a ir embora. E no medo da maioria, uma pessoa corajosa convoca o sol. Foi o que Paulo fez. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é poderoso você ser o representante do sol da justiça na escuridão dos homens. Sexta análise textual. Estão comigo, irmãos? Posso continuar pregando? Nas tempestades da vida, abra os olhos para você ver as intervenções soberanas de Deus. Acompanhe comigo Atos 27, versos 23 e versos 24. Está escrito: pois ontem durante a noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertence, a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareça diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida de todos os que estão navegando contigo. Paulo, irmãos, é um homem regido pelo entendimento humano. Paulo é um homem culto, extremamente inteligente, e ele, portanto, é um homem regido pela razão. Mas também ele é um homem que tem a sua agenda aberta para as ações sobrenaturais de Deus. O texto então nos informa que toda a esperança se foi. E quando o homem chega no fim da linha, quando o homem chega, portanto, nesse estágio, por causa das tempestades que ele mesmo fabricou, portanto, no fundo do poço, quando não havia mais solução humana, Deus enviou um anjo, diz o texto. E com isso, irmãos, os insensatos fabricantes de suas próprias tempestades, eles haviam um intercessor no meio de seus furacões, no meio dos seus constrangimentos. E foi por causa desse intercessor que uma ação sobrenatural de Deus apareceu no meio da tempestade.
Um princípio muito poderoso é: se você tem uma vida com Jesus, aceita que você precisa morrer para o mundo, cara. Aceita, cara, que vai ter lugares que você não vai poder ir mais, velho. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu não sei quantos são casados, mas se você é casado, cara, prioriza a sua família. Se você é solteiro, vai pro rolê. É massa demais, ser solteiro é da hora demais. Mas cuidado, porque uma decisão errada pode acabar definitivamente com a sua vida. Não é conferência sobre vida sentimental, mas nunca se esqueça disso. Quando Deus quer te abençoar, irmã, Ele vai te dar um homem. Quando Satanás quiser te amaldiçoar, ele vai te dar um homem. Irmão, quando Deus quiser te abençoar, Ele vai te dar uma mulher. Quando Satanás quiser te amaldiçoar, Ele vai te dar uma mulher. Qual é a diferença de discernimento para eu seguir? É aonde eu estou e quem eu ouço, a voz da maioria ou a voz de Deus. Pois bem, estejam abertos às intervenções de Deus e não ignorem, irmãos, o que o intercessor pode te aconselhar nas tempestades da vida. Portanto, todos esses tópicos representam aqueles que ignoraram as santas sinalizações divinas, porque os caras fabricaram então suas próprias tempestades. A minha oração, se você é um fabricante de tempestade, o Espírito Santo está aqui denunciando para você mesmo, porque Paulo disse: examina-se o homem a si mesmo. Paulo também escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16: tem cuidado de ti mesmo, cuida também do teu ensino, persevera nesses deveres, porque agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a de todos que te derem ouvidos. Quem tem que se examinar é você. Quem cuida de você? Você mesmo. Portanto, que o Espírito Santo venha te convencer. E se você então, irmãos, nessa conferência de maturidade, está sendo denunciado por Deus dentro de si mesmo, que você fabricou sua tempestade, que a culpa é sua, que não era para você estar vivendo isso, que não era para você ter vivido aquilo, e porque você ignorou as advertências de Deus e fabricou a sua tempestade por imaturidade, que nessa noite você se arrependa, e que o Senhor te presenteie misericórdia. E portanto, após essa exposição bíblica, a Bíblia diz então que eles viveram esse naufrágio, e Paulo então ilhou. Se viu um naufrágio e ele ilhou na ilha de Malta. E o Senhor Deus tinha um propósito com isso. E o Senhor Deus tem um propósito com as tragédias da nossa vida. Caminhando para o fim do sermão, eu quero transicionar dos promotores do caos para os fabricantes de tempestade. Acompanhe comigo, por gentileza. Atos 27, versos 23 até o verso 26. Está escrito: pois ontem durante a noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertence, a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareça diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e de todos que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Paulo, portanto, tinha uma convicção que, a despeito de uma jornada desastrosa, responsabilizada por gente insensível, que ignorou as advertências de Deus, a sua chegada na ilha de Malta não foi um acidente de percurso, mas estava traçada na agenda de Deus. Estava na agenda de Deus Paulo chegar na ilha de Malta. Paulo, portanto, precisava dos fabricantes de tempestade para chegar para o seu destino profético. E os fabricantes de tempestade precisavam de Paulo para sobreviver da tragédia que eles mesmos fizeram. Você tem um brother que é homem de Deus e tu ignora ele? Cola nesse cara, velho. Quando eu entrei aqui com o Vini, meu brother, meu discípulo, e eu cresci em rede de jovens como vocês. Inclusive o FAI universitário, cara, nós alcançamos 80 mil estudantes de universitário de humanas e batizamos 2.700 estudantes de medicina. Eu já preguei em 580 universidades, eu louvo a Deus por isso. Mas o nosso movimento surgiu na sala de oração de uma rede de jovens.
Então eu sou o cara que quando o pastor pregava, eu arrumava todos os bancos, lavava o banheiro e ia para casa a pé, 10 quilômetros. E todo mundo, vamos comer, e eu sempre fui reflexivo. Não, brother, estou muito reflexivo. Deve ter alguém assim. Tem alguém assim aqui? Então, não ignora esse cara não, esse cara vai ser a próxima voz para o Brasil. Sabe aquela pessoa que não tem destino, que você pensa que é quebrado, não tem nada? Deus usa improváveis. São esses caras que na sua tempestade da vida você procura para pedir oração. Porque você quer colar com uma pessoa mais style do rolê. Mas tem alguém que você ignora. Eu falei hoje no almoço. 3 princípios que você não pode ignorar. Primeiro, Deus existe. Segundo, eu vou morrer. Terceiro, o mundo dá voltas. Deus usa improváveis. Tem muito tempo que eu não prego numa rede de jovens. Eu sou pastor sênior, sou pastor fundador de uma igreja em Alpinismo, em Brasília. Mas hoje Jesus ativou uma âncora emocional. E o da hora é que essa galera aqui parece uma galera madura, né, cara? Mais madura. Que o Espírito Santo faça de você uma voz, cara. E que você tenha um útero espiritual para gerar ovelhas que rugem. Em nome de Jesus. Pois bem. A tragédia da nossa vida, os irmãos, que na verdade nos posicionam para o nosso destino profético. E também para a nossa missão de vida. Eu quero dizer nesse culto que você que ouviu da sua mãe que você nasceu de um acidente, você não nasceu de um acidente. Você já estava na agenda de Deus para brilhar no mundo dos homens. A você, irmãos, que viveu alguma tragédia que parece que isso desestabilizou você, estava na agenda de Deus para que o seu coração fosse um coração amável. Sabe? Deus não remenda um vaso, Deus faz um vaso novo. E para fazer um vaso novo, Ele às vezes te quebra. E às vezes você vive um processo de novo. Portanto, o Senhor Todo-Poderoso é capaz de pegar uma lágrima derramada no apogeu do sofrimento e transformar em um glorioso destino profético. Deus tem esse poder. Portanto, a ida de Paulo à ilha de Malta não foi fruto de uma tragédia. Estava então na agenda de Deus. E aqui eu finalizo os fabricantes de tempestades para transicionar na minha breve exposição de catadores de gravetos. Deus não te chamou para você ser um fabricante de tempestade. Deus te chamou para deixar a chama acesa. Se fabricar fogo, um catador de gravetos. Acompanhe comigo Atos 28, do 1 ao 3. Pode ir, Renato? Pode ir, irmãos? Estão comigo? Está escrito do verso 1: estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam então uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava no fogo, uma víbora espantada com o calor agarrou-se à sua mão. Meus amados irmãos, a primeira análise textual que faço então dos catadores de gravetos é que nos invernos da alma, nas longas noites de frio da vida, você necessita daqueles ambientes mais quentinhos, cara, produzidos pelo Espírito Santo. Porque você fabricou a sua tempestade, você vai reconstruir a sua biografia, não em um lugar que vai te devolver a tragédia e você vai viver um ciclo vicioso de lágrimas, de dor e de fracasso. Não, mano, porque você fabricou uma tempestade, vai atrás de alguém que produz fogo, que te aquece no seu frio. Você precisa ser aquecido então pelo fogo da presença de Deus. No inverno da alma, o texto fundamenta, portanto, que nós devemos nos aconchegar ao calor do Espírito Santo, porque o fogo, irmãos, é um símbolo do Espírito Santo.
estando com pessoas que desejam as mesmas coisas. Quais coisas? Também serem aquecidos por essa mesma chama. Louvado seja Deus. Segunda análise textual do capítulo 28. Seja aquele, sempre, seja aquele que manterá a chama acesa. Eu tenho 31 anos de vida cristã. Eu me converti no dia 12 de fevereiro de 1994, às 12h30 da tarde. Eu me batizei nas águas no dia 13 de abril de 1997, às 16h30 da tarde. Desde quando eu me converti, cara, eu andei com senhoras de coque, que falavam, nós vai orar. E subia no monte com essas senhoras, e descia do monte com essas senhoras, e comia cuscuz na casa dessas senhoras, e fazia uma longa oração 6 horas da tarde, porque tinha um tal de culto doméstico, que se cantava 3 hinos da harpa, e se lia os Salmos 91, todo dia, e depois tinha cuscuz com café. O ministério que eu exerço hoje, junto a acadêmicos, é o fruto das orações de senhoras que nem sabiam ler, mas oravam por mim. Desde quando eu me converti, eu nunca orei para o Senhor me fazer uma chama alta, mas eu sempre orei para o Senhor me tornar um fogo constante. Minha mãe foi mendiga até os 9 anos. Meu pai foi de uma facção criminosa. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. Minha mãe ficou sem recursos, sem possibilidade de criar 3 filhos. Começou a traficar drogas. Infelizmente ela foi presa em 1991 e saiu da cadeia em 2014. Minha mãe se converteu em 1992. Uma senhora faleceu. No dia do velório essa mulher ressuscitou. E essa mulher começou a pregar em presídios femininos. E essa mulher alcançou o coração da minha mãe. Eu cresci ouvindo mais sobre Jesus no colo da minha mãe presa do que ouvindo os maiores pregadores do Brasil. A minha mãe, desde 1992, acorda todos os dias às 3 horas da manhã para orar por mim, no presídio ou no quarto dela. Quando eu me converti, eu não tinha nada. Passamos mais de 7 anos sem água potável e sem energia elétrica. Eu sempre conto essa história. Quando eu tinha 6 anos, eu pensava que maconha era um perfume, porque todo mundo da minha quebrada tinha cheiro de maconha e eu não tinha. Então, tá todo mundo perfumado, só eu que não. E teve um dia que eu estava indo para a pré-escola, e eu achei um bocado de maconha num plásticozinho no portão da minha casa. Estava indo para a escola, quando eu tropecei nesse plásticozinho, eu cheirei e falei, isso aqui é perfume. Não sabia que era maconha, não sabia que era droga. Eu cheirei 6 anos de idade. Hoje eu tenho um filho de 4 anos, que vai completar 5 meses que vem. Cheirei e falei, isso é perfume. Abri a torneira, esfreguei a maconha na mão com água e fui para a escola perfumado de maconha. Quando eu cheguei na porta da escola, a tia da portaria, que todo dia me abraçava, naquele dia me empurrou, chamou o coordenador pedagógico. Esse cara foi até a minha sala de aula, falou para a minha professora, estou chegando na minha sala de aula, perfumado, todo cheio de autoestima. A tia gritou comigo, você está fumando maconha, rapaz? Eu, fumando maconha? Não, tia. Mas eu acho que eu passei no pescoço. Isso aqui não é perfume não, tia? E ela abaixou, estava com o corpo cheio de pedaços de maconha. Ela olhou para mim e falou, cadê seu pai? Meu pai está morto, tia. O pai de todos meus amiguinhos estavam mortos. Cadê sua mãe, tia? Minha mãe está presa. A mãe de todos meus amiguinhos ou tinham morrido ou estava presa. Então eu cresci numa quebrada mesmo em Brasília. Pra você ter noção, quem exerceu paternidade na minha orfandade foi o Racionais. Pô. Então quando eu escutava, minha vida é tão sofrida que daria um filme, uma negra e uma criança nos braços solitários na floresta de concreto e aço, veja, para mim era música de ninar. Então ela falou para mim,
Cadê sua mãe? Está presa. Pegou na minha mão, me levou para a sala de coordenação pedagógica. Tinha 3 professores, um assistente social, uma psicóloga e o diretor da escola. Naquele dia, ela me ensinou tudo sobre droga e sobre sexo. E era uma época no Brasil onde o professor não queria erotizar as crianças. Era uma época do Brasil onde os professores exerciam maternidade ou paternidade sobre os órfãos da sua sala de aula. E aí a tia Claudecias foi me ensinando e falando sobre a vida, e eu tive um impacto. Eu fui batizado de consciência. Eu comecei a chorar. Eu falei, cara, eu estou abandonado, velho. Ela gritou comigo, para de chorar agora. Repete comigo, eu vou ser um grande homem. Sua vida não vai ser fácil. Grita, eu vou ser um grande homem. Eu falei, eu vou ser um grande homem. E chorei, ela me abraçou e ela disse, você vai estudar, Gilberto. E quando sua mãe sair da cadeia, você vai devolver a honra para ela. E aí o tempo passou, eu me converti aos 8 anos, fiz faculdade de História. E quem sobreviveu à quebrada, tu acha que vai desviar porque entrou dentro da faculdade, mano? Jesus gerou um movimento de avivamento nos campos, eu louvo o nome do Senhor por isso. E eu comecei a viajar a nação, comecei a ir para as universidades, falar de Jesus com minha mãe presa. Fui a Machu Picchu, fiz 5 mochilões na América do Sul. Fui a Córdoba na Argentina, País no Uruguai, Santa Cruz de La Serra na Bolívia, Potosí, Yuni, Cochabamba. Eu fiz toda a trajetória do Império Inca na América do Sul 5 vezes de mochilão. Quando eu fui para Machu Picchu, eu chapei, falei, mano, eu vou fazer mestrado sobre os primatas da América. Quando eu peguei o trem para voltar para a estação, eu tinha comprado um iPhone 6 na época, se não me engano. O Wi-Fi da estação de trem conectou com o meu celular e minha irmã me ligou. Dia 12 de dezembro de 2014, e falou, Gil, minha mãe acabou de sair da cadeia. Eu falei, então iniciou um processo de devolução de honra para ela. E aí assumi minha mãe como um pseudo pai, porque as dores que minha mãe gerou eu jamais suportaria. Então eu não tenho autoridade para dizer que sou pai dela. Ela é minha mãe. Mas eu, como filho assumido por Deus, assumi minha mãe. Tirei minha mãe da quebrada, tirei minhas irmãs da quebrada, aluguei um apartamento num bairro nobre. Hoje minha mãe é uma empresária. Minha mãe é uma mulher de Deus, sempre foi mulher de Deus. O Senhor levou minha mãe para a sua ilha de Malta, porque ela fabricou a sua tempestade. Mas do ventre dela saiu um homem de Deus. E eu louvo o nome do Senhor. Então, quando eu falo que eu andava com senhoras de coque, é porque eu era órfão de mãe. Embora minha mãe sempre foi presente, na verdade eu tinha aquela ausência e eu queria tanto estar com aquela senhora de coque. Então cuscuz é porque era tudo que eu tinha para comer. Então eu cresci me sentindo preto, pobre, feio, burro e que morava longe. E a galera me ignorava e eu era sempre muito grandão, então confundia a estética com a baixa autoestima. E o cara da quebrada gosta de vestir bem, né, mano? Mas a alma, mano, é quebrada. E aí por isso que eu ia a pé, porque eu não tinha dinheiro. Por isso que eu arrumava o banco, porque eu estava servindo Jesus. Lavava o banheiro, porque eu estava servindo Jesus. E eu plantei uma vida de perseverança, porque eu cato graveto até hoje. Eu sou oficialmente um catador de graveto, para deixar a chama acesa. A segunda análise textual do capítulo 28. Sejam aqueles que manterão a chama acesa. Inevitavelmente alguém necessitará tapar as brechas. Alguém vai ter que fazer isso. Mano, o Fred Arraes, quando eu fui pregar lá na Angelim, Teresina, falou para mim o seguinte: Gil, alguém está dando a vida pela Zara agora. Alguém está dando a vida pelo McDonald's. Alguém tem que dar a vida pelo reino de Deus. E eu me posiciono, estou aqui, Senhor. Eu quero tapar as brechas. Eu quero ser aquele que vai ter fogo quando uma geração toda estiver com frio. Eu quero ser aquele que aponta um caminho quando a galera estiver perdida. Eu preciso ser esse. Portanto, alguém que realmente ama a Deus após as tempestades da vida necessitará trabalhar para manter a chama acesa.
Notem vocês que eram 276 pessoas que sobreviveram ao naufrágio daquele navio, mas apenas uma pessoa captou gravetos. Não vai ser todos, mano, que vai ter a chama ou graveto para gerar avivamento, mas vai ser aquele que foi despertado por Deus. E se tiver 2 pessoas aqui que foi despertada por Deus, eu sou uma delas. Qual é a outra? A outra é você. Que o Espírito Santo te incendeie nessa noite em nome de Jesus. Querem fazer grandes coisas? Quantos querem fazer grandes coisas? Façam grandes renúncias. Permita o Senhor Deus gerar dentro de vocês redenção. E quando as pessoas descansarem, após cruzarem a linha de chegada, eu preciso fazer manutenção do fogo do Espírito, para permitir que o Senhor venha gerenciar minha vida. Pois bem, meus amados irmãos, terceira análise textual de Atos 28, na ilha de Malta. O inimigo tentará apagar o seu fogo, te intimidando a colher gravetos. Você pode acompanhar comigo, por gentileza, Atos 28, do 3 a 4. Sabe que eu estou reflexivo? Tem uma galera aqui que está ouvindo, e desde quando eu comecei a pregar, eu vejo gente saindo para ir para o banheiro e voltando. Mas a galera aqui com o ouvido atento. Já são 11 horas da noite, vocês estão ligados disso? Não? E eu nem sei como é que é a sua cidade, se é violento ou não. Eu sei que é uma excelente. Olha que bênção. Se é de boa, então vou pregar. Bem, mas o que eu quero dizer é só dar um elogio. Em uma conferência de jovens, uma pregação de culto de domingo, uma pregação séria para uma conferência de maturidade, vocês estão ouvidos atentamente. Louvado seja Deus por sua vida. Estou feliz porque você honra a palavra escrita. Porque tem galera que pensa que culto é só louvor. O louvor te aquece, mas é a palavra que te fundamenta. Atos 28, versos 3 a versos 4, está escrito: portanto, Paulo juntava um feixe de gravetos e lançava ao fogo. Uma víbora espantada com calor agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa à mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Essa é a minha última análise textual. Irmãos, naquele navio haviam 276 pessoas. Portanto, haviam 276 outras opções para aquela víbora picar. Aquela cobra mordeu literalmente a mão do único que estava catando graveto. E diz o texto que os habitantes da ilha comentaram uns com os outros que com certeza Paulo era um criminoso, porque ele sobreviveu do naufrágio, mas a justiça divina não permitiu continuar vivendo. E eles começaram a observar. Portanto, os homens afirmaram que Paulo era um assassino. Paulo era um assassino, sim ou não? Sim ou não? Sim. Atos 7 diz que ele estava lá assinando a morte de Estevão, e que ele matou vários cristãos. O que eu quero dizer é, quando Deus te posicionar para você ser um catador de graveto, é possível Satanás te relembrar o teu passado. Mas a mesma chama que Paulo acendeu para aquecer no espírito, foi a mesma chama que ele derrotou o diabo. Você precisa de fogo, não apenas para te aquecer no frio da alma, mas também para derrotar o inimigo da alma. Deus nessa noite está aqui, cara. E fogo tem 3 características específicas: o fogo te aquece, o fogo clareia na escuridão, e o fogo se espalha com facilidade. Quando você se posiciona como catador de gravetos, Deus vem, mano. E Deus faz de você uma voz profética para uma geração triste. Deus te faz uma voz profética para uma galera que está morta. E Deus faz de você um homem que vai gerar cartas de alforria aos presos da escuridão. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Espírito Santo, nessa noite eu oro para que o coração dos meus irmãos sejam impactados com o poder do Evangelho. Eu oro, Pai Santo, para que o Senhor venha aquecê-los espiritualmente nessa noite.
Pai, eu oro para que essa galera não sejam fabricantes de tempestade, mas que essa galera seja, ó Pai Santo, fabricantes de fogo, que eles sejam intensos. Pai, eu oro para que essa galera vá onde eu jamais fui, fale o que eu jamais falei, sejam maiores que eu, que o teu reino se revele, e que eles, ó Pai Santo, sejam batizados de maturidade espiritual, que eles venham ter discernimentos, ó Pai Santo, para dizerem não, que eles venham, ó Pai Santo, ser tão enraizados em Ti. Eu oro para que eles cresçam para baixo, Senhor, que eles enraizem na rocha que é Cristo, e quando essa galera crescer 2 degraus, que eles diminuam 4 em humildade e simplicidade. Quando crescerem 4 degraus, que eles diminuam 8 em humildade e em porção divina, e que Cristo Jesus seja sempre honrado na maturidade dessa galera, Senhor. Levante aqui futuros empresários, levante aqui, ó Pai Santo, professores universitários, levante aqui, ó Pai Santo, chefes de família, mãe e pai, que darão destino aos seus filhos. Levante aqui, ó Pai Santo, catadores de gravetos na geração de fabricantes de tempestades. Que o teu nome seja honrado, ó Pai Santo, por essa galera, em nome de Jesus. Fique em pé comigo. Estende as suas mãos. Quantas vezes você não esteve sozinho e o Senhor foi sua única companhia? Quantas vezes você não quis desistir e o Senhor foi sua única força? Deus manda dizer a vocês, filhos, vocês não são órfãos. Ele exerce paternidade sobre a sua orfandade. Talvez você fabricou tempestade em uma temporada da sua vida, e talvez até hoje você colha as consequências disso. Eu vejo Jesus finalizando ciclos hoje, e Jesus colocando pessoas em outras estações. Também vejo Jesus arrancando pessoas de lugares escuros. Todo mundo te vê maquiada, todo mundo te vê sorrindo, mas a maquiagem que esconde a cicatriz do seu rosto é impotente na arte de estancar a hemorragia da tua alma. Deus, nessa noite, está silenciando as tempestades do coração, e eu vejo nessa noite uma devolução de honra. Algumas pessoas vão começar a chorar copiosamente. Você viveu cenários no teu passado que você se sente indigno, indigna. É como se nada que você fizesse você se sentir digno. Jesus finaliza esse ciclo hoje. O sangue de Jesus tem todo o poder para ressignificar a sua história e redignificar a sua vida. Aumente o volume da sua voz aqui, Jesus. Que nesse fim de conferência nós sejamos marcados por fogo, porque aqui há um coletivo de catadores de gravetos. Hoje é uma noite de chama alta, em nome de Jesus. Se faz sentido para você o que eu estou dizendo, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Você que diz: Jesus, eu não quero ser a consequência das tempestades que um dia eu fabriquei, eu quero ser a consequência de catar gravetos. E eu vejo Jesus vindo com devolução, dignidade e honra. Você pode estender suas mãos bem alto, enquanto o louvor queima incenso sobre o altar, rasgando os céus em adoração. Eu oro para que o Espírito Santo toque no seu coração, e que haja vida, graça e honra, em nome de Jesus.